Nos últimos anos, uma coisa mudou de forma muito clara. O tema dos OVNIs, ou melhor, dos UAPs, deixou de ser apenas assunto de fórum obscuro, documentário alternativo e teoria de internet e passou a entrar no discurso oficial do próprio governo dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa mantém hoje uma estrutura formal para analisar esse tipo de ocorrência, a AARO, e o próprio governo publicou relatórios, registros e materiais sobre o tema. No relatório anual, divulgado em 2024, a AARO informou ter recebido 757 relatos no período coberto, enquanto os arquivos nacionais dos Estados Unidos também passaram a centralizar e liberar registros ligados a UAPs. Ao mesmo tempo, tanto a AARO quanto a NASA disseram publicamente que não encontraram evidência conclusiva de origem extraterrestre nesses casos. Isso é importante porque significa duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o fenômeno é tratado oficialmente como algo real, o suficiente para merecer investigação séria. Segundo, até aqui, não existe confirmação oficial de que esses objetos sejam alienígenas. E é justamente nesse espaço, entre o fenômeno real e a explicação inconclusiva, que entra uma pergunta muito mais perigosa do que parece. E se o mundo estiver sendo preparado para interpretar da forma errada um acontecimento espiritual que a Bíblia já havia alertado há muito tempo? E quando você olha para o Apocalipse, especialmente para passagens que muita gente evita tocar com profundidade, percebe que existe um padrão muito perturbador. Em Apocalipse 16, João fala sobre espíritos imundos semelhantes a rãs, que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. E ele não descreve essas entidades apenas como algo simbólico e sem função. Pelo contrário, o texto diz que eles operam sinais, enganam, influenciam governantes e participam de um processo de reunião das nações para o conflito final. Ou seja, estamos falando de inteligências ligadas ao engano, à manifestação de sinais e à manipulação global. Agora pensa no que isso significa. Se o fim dos tempos envolve manifestações espirituais enganosas, capazes de operar sinais perante o mundo, então é perfeitamente legítimo perguntar se parte do fenômeno que hoje está sendo chamado de UAP, ou pelo menos parte da narrativa construída ao redor dele, pode servir como palco para esse grande engano. E aqui, o vídeo começa a entrar no território que assusta mesmo. Porque uma das teorias mais pesadas já formuladas sobre esse tema é a ideia de que os OVNIs não seriam visitantes de outros planetas, mas sim manifestações de origem espiritual, entidades não humanas, que a linguagem moderna está tentando traduzir em termos tecnológicos. Em outras palavras, aquilo que hoje muita gente chama de alien poderia ser entendido, numa leitura bíblica radical, como uma nova embalagem para o velho problema dos anjos caídos. Essa ideia não nasceu agora. Ela circula há décadas em ambientes cristãos, conspiratórios e ufológicos alternativos, justamente porque muita gente percebe uma coincidência estranha. O fenômeno OVNI quase nunca se encaixa perfeitamente em categorias normais. Ele aparece com características físicas, mas também psicológicas, tecnológicas, mas também quase místicas, externas, mas muitas vezes profundamente ligadas à consciência, ao medo, ao simbolismo e à alteração de percepção. E é exatamente isso que faz tanta gente suspeitar de que o erro talvez esteja em chamar isso de extraterrestre. Talvez o nome mais assustador não seja alien, mas entidade. Essa leitura ganha ainda mais força quando a gente lembra do que já vimos em outros vídeos aqui do canal. Quando falamos sobre o livro de Enoque, sobre os anjos caídos, sobre os vigilantes e sobre a corrupção da humanidade antes do dilúvio, a ideia central era simples e poderosa. Existiu uma rebelião espiritual, uma invasão de conhecimento proibido, uma mistura indevida entre ordens diferentes da criação e um processo de corrupção tão profundo que exigiu juízo. Se isso aconteceu antes, então a pergunta inevitável é esta:
Porque não aconteceria de novo, em outra forma, com outra linguagem e com outro disfarce. Talvez o mundo antigo tenha descrito em linguagem simbólica e espiritual o que o mundo moderno tenta reinterpretar em linguagem espacial e tecnológica. Talvez a diferença não esteja no fenômeno, mas no vocabulário da época. E se os OVNIs forem o grande bode expiatório do fim? E se, no caso de um arrebatamento real, repentino, em escala global, a narrativa imediatamente oferecida ao mundo for a de uma intervenção alienígena? Essa hipótese parece extrema, mas é justamente por isso que ela funciona tão bem dentro da lógica do engano profético. A Bíblia descreve o arrebatamento como um evento repentino, surpreendente e transformador. Pessoas desaparecendo de forma súbita seria um choque absoluto para a ordem mundial. Isso criaria pânico, colapso de confiança e um vazio de explicação. Agora pensa na utilidade de uma narrativa pronta, já plantada na mente coletiva há anos. Se a cultura inteira tiver sido condicionada a aceitar a ideia de inteligências superiores observando a humanidade, interferindo silenciosamente e eventualmente removendo certos grupos em nome de um suposto equilíbrio, então o desaparecimento em massa deixaria de apontar para o cumprimento da profecia bíblica e passaria a ser atribuído a uma ação externa, cósmica, alienígena. Em vez de provar que a escritura era real, o acontecimento seria reinterpretado como contato de outra civilização. Nesse cenário, o arrebatamento não levaria o mundo ao arrependimento. Ele poderia, ironicamente, empurrar o mundo ainda mais para longe da verdade. E se no fim das contas o maior engano não for a aparição em si, mas a explicação que o mundo vai aceitar para ela? Porque quando os sinais começarem a ficar claros, já vai ser tarde demais para quem passou a vida inteira ignorando o que estava escrito. Talvez o apocalipse não esteja chegando da forma que as pessoas imaginaram, mas da única forma que realmente funcionaria, confundindo quase todo mundo ao mesmo tempo. E se isso estiver mesmo acontecendo diante dos nossos olhos, então a pergunta não é mais se o mundo vai ser enganado. A pergunta é quem ainda vai conseguir enxergar a verdade. Se você quer continuar vendo conteúdos assim, ligando profecia, conspiração e acontecimentos reais de um jeito que quase ninguém tem coragem de mostrar, se inscreve agora no canal. Porque o próximo vídeo pode ser justamente o que vai te fazer entender a peça que ainda está faltando.